As pessoas estão cada vez mais agitadas. Parar para descansar ou conviver com o silêncio se tornou quase que impossível, porque nós sempre estamos conectados. Agora, como fazer para ter um alívio verdadeiro para a nossa alma? Como encontrar um descanso necessário nas nossas horas de aflições? No programa Está Escrito, nós vamos entender como Jesus pode oferecer um descanso verdadeiro para aqueles que estão cansados da vida e dos problemas. Fica comigo, porque o programa começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à sua TV Novo Tempo, Canal da Esperança, no seu programa Está Escrito. Para hoje, mais uma vez, a gente ir à Bíblia e estudar na série Milagres Extraordinários, como Deus pode trazer descanso para a nossa alma. Mas eu quero começar aqui oferecendo para você essa revista Esperança Superlupa Volta ao Mundo em 7 dias. Foi preparada aqui com muito carinho para você ensinar aí o seu filho, o seu sobrinho, as crianças que moram dentro do seu coração a compreenderem mais sobre o poder de Deus e como Ele criou todas as coisas. É uma revista ilustrada, com atividades, coisa extraordinária. Dá uma olhada aqui na qualidade, hein? Olha só que coisa linda, maravilhosa. Está esperando você. Você não tem ainda? É só pedir aqui, o telefone está aparecendo no 12 982 44 4449. Peça agora a sua revista Esperança Superlupa Volta ao Mundo em 7 dias. E você, ao mandar aqui mensagem para a gente no WhatsApp, vai receber um link e preenche para receber no melhor endereço que você colocar, tá bem? Sem custo algum, vai chegar para você aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você preferir. Queria lembrar também você que nesse mês de novembro, nós estamos aqui esperando o dia 25, o sábado, dia 25, porque vai ser o dia do Anjos em Ação. É uma maratona extraordinária onde a gente conhece histórias reais de pessoas que foram alcançadas aqui pelo canal da Esperança, a sua TV Novo Tempo, também através da web, do rádio, os meios diferentes para levar esperança às pessoas. E no dia 25, o Anjos da Esperança vai trazer o tema O Toque de Fé. Histórias de pessoas que foram alcançadas. Você tem que colocar na sua agenda, você que é Anjo da Esperança, todos os meses faz a sua doação, porque acredita aqui no nosso ministério. Eu quero convidar você a ficar ligado no dia 25 de novembro. Eu vou estar lá também, viu? Vamos participar desse momento tão especial para celebrar a graça que se renova, que alcança a vida de várias pessoas que acompanham aqui a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Está dado o recado. Muito obrigado aí por você que é Anjo da Esperança acreditar e contribuir, dando condições a Novo Tempo a continuar pregando o Evangelho, tá bem? Vamos avançar então aqui na nossa série Milagres Extraordinários. O tema de hoje, nós vamos falar sobre um milagre que Cristo fez para a sogra de Pedro. E esse milagre é um milagre diferente, um milagre especial, extraordinário, que fala sobre o descanso, fala também sobre a missão que Deus nos deu, o serviço, o milagre do serviço. Então abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Quero ler com você a partir do verso 29. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 29. Diz assim o texto: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Como é a cidade aí onde você mora? Ela é muito agitada?
Quanto tempo você gasta para ir de casa para o trabalho? Você sabe que tem gente que não consegue morar em cidade grande, né? Mas também tem pessoas que não conseguem sair das grandes cidades. Nos últimos anos, o movimento maior é de pessoas saindo de cidades pequenas, se mudando para cidades grandes. Você tem uma ideia, aproximadamente 56% da população mundial vive em áreas urbanizadas. E, de acordo com um levantamento que foi feito pela Organização das Nações Unidas, a ONU, lá em 1950, havia 100 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Olha que coisa, hein? Hoje, são cerca de 300. E, de acordo com uma projeção da ONU, em 2025, serão 527 cidades acima dessa marca de 1 milhão de pessoas. Isso mostra que o movimento de urbanização é muito grande. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, nós temos 13 municípios que ultrapassaram a barreira de 1 milhão de pessoas. Além de São Paulo, né, que tem mais de 10 milhões, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Manaus, Brasília, Curitiba, Belém, Goiânia e Guarulhos, aqui na região da Grande São Paulo. Um abraço aí para você que mora em uma dessas cidades aí. 81% da população está vivendo nas cidades. E morar numa grande cidade pode trazer muitas complicações. Eu, por exemplo, moro em São Paulo. Você vive no congestionamento, você respira um ar que é extremamente poluído. Você não tem uma qualidade de vida assim decente. Até porque a gente vive exposto a ruído, é buzina no trânsito, é avião, é um negócio, é uma confusão que traz muita consequência para a saúde, não é mesmo? Mas veja, este não é um problema exclusivo nosso. No mundo, muitas pessoas estão vivendo aglomeradas, mas nunca se viveu tão sozinho como no nosso tempo. Que estranho isso, né? Hoje, por causa da tecnologia, as pessoas parecem sentir que vivem com mais conforto, né? Como nunca antes, com carros mais desenvolvidos, com casas mais aconchegantes, com celulares cada vez mais potentes, mas nunca se viveu tão cansado como nos nossos dias. As pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão, de angústia, de transtornos que são fantasmas, que assombram os dias que nós vivemos. Parece que nós somos assim uma geração que vive de contrastes, não é mesmo? Nós trabalhamos cada vez mais para ter cada vez menos descanso. Como é que a gente pode encontrar descanso para a nossa alma? A melhor forma para isso acontecer é obedecer um chamado de Jesus. Você já deve ter ouvido, né? Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como que Jesus pode oferecer descanso para o aflito? Vamos dar uma olhadinha aqui na história que nós lemos e vamos entender como é que ele oferece descanso para a nossa alma. A história aqui que a gente leu, ela já começa mostrando um detalhe bastante interessante. O descanso que Jesus oferece, ele é a oportunidade de uma coisa, ele é a oportunidade de ensino. Quando nós estamos descansando, nós precisamos aprender. E é nesse contexto que nós aprendemos a mais importante lição de todas. Viver o descanso é levar Deus às pessoas. Como é que isso aconteceu aqui na história? Vamos voltar lá, o texto que a gente leu, Marcos 1, verso 29. Diz assim: e saindo eles da sinagoga. Perceba aqui que a história começa na saída da sinagoga. E a pergunta que fica é: o que eles foram fazer lá? Quando é que eles foram lá? Para você entender isso, é só você ir, capítulo 1 aqui de Marcos, o verso 21 e 22. Diz assim, ó: depois entraram em Cafarnaum e logo, preste atenção, no sábado, quando é que eles foram? No sábado, foi ele ensinar na sinagoga e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Duas informações importantes. A primeira, quando eles foram? Foram no sábado. Desde o Gênesis, o sábado é o dia do descanso. Lá em Gênesis 2:3, a gente encontra que Deus, ele abençoou
o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Mas se está lá no Gênesis o sábado como dia do descanso, quando a gente vai no Novo Testamento, lá por ocasião da cruz, no momento da crucificação de Cristo, Lucas 23, 56, diz que no sábado eles descansaram segundo o mandamento. Ainda antes do problema do descanso físico, do descanso mental, Deus já tinha oferecido uma provisão para o descanso ser uma bênção para nós. Tudo na natureza, você concorda comigo, né? Tudo tem um ciclo, né? Começar e encerrar e começar outra vez. Faz parte da vida natural. Todos nós precisamos de descanso. Você fica ansiando, olha, é sexta-feira, vai chegar o sábado, o domingo, as minhas férias estão chegando. A gente precisa de descanso, mas a gente precisa de algo que vai muito além do descanso físico. Nós precisamos do descanso emocional, descanso espiritual. E isso é somente Deus que pode fazer por nós e pode fazer em nós. Agora, além do descanso, aparecer aqui no começo da história desse milagre, o que mais aparece? No sábado, no dia do descanso, ele foi à sinagoga ensinar. Veja, aqui o ensino está baseado na doutrina da revelação de Deus. Veja, Jesus usava o seu dia de descanso para ensinar as pessoas. Porque o ensino da palavra de Deus, ele é descanso para a alma. Você está entendendo? Muitas pessoas pensam que descanso é apenas você ficar sem fazer nada. Mas o ócio, apesar de ser necessário em alguns momentos, ele não pode refazer completamente o ser. Quando nós aprendemos, nós descansamos das aflições da ignorância, por exemplo, refazendo assim a nossa existência com base no conhecimento. A gente aprende para fazer melhor e isso traz descanso. No caso das pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas foram surpreendidas pela doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo tinha autoridade. No que se baseava a autoridade de Jesus? Vamos entender aqui. Primeiro, a autoridade de Jesus, ela não era uma imposição de poder. Ela era diferente dos escribas, que pela falta de autoridade, eles impunham um pesado fardo, né, para os seus alunos. Então, não era baseada no poder. Ela também estava baseada naquilo que ele dizia e fazia. Jesus, ele não falava uma coisa e fazia outra. Ele fazia o que ele falava e as pessoas ficavam impressionadas, porque ele era coerente. E a segunda coisa, a terceira coisa agora, ela estava baseada naquilo que ele era. Se você continuar lendo ali, Marcos capítulo 1, do verso 23 em diante, você vê que os próprios demônios reconhecem Jesus como sendo o santo de Deus. Por isso ele tem autoridade. Veja, ó, o sábado, ele ensina que o tempo de descanso, ele é sagrado. Porque ele é tempo de aprender os ensinos de Deus e compreender a autoridade que Deus tem, inclusive para estabelecer esse dia de descanso. Por isso que o tempo de descanso vai ser sempre sagrado, porque é uma oportunidade de levar Deus às pessoas. Quando a gente aprende da sua autoridade, a gente habita na sombra do esconderijo do Altíssimo e descansamos assim, perto daquele que é onipotente. Salmo 91, verso 1 diz isso. Por isso que o descanso é tempo de levar Deus às pessoas. Mas tem uma segunda realidade aqui dessa história. Mais do que ser uma oportunidade de ensinar, o milagre que Jesus realizou é uma oportunidade de cura. E o que é a oportunidade de cura? É levar as pessoas a Deus. Aqui está a essência da cura. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Na sinagoga, Jesus falou às pessoas, mas na casa de Pedro, as pessoas falaram a Jesus sobre os seus problemas. Olha só comigo aqui, capítulo 1, verso 30. Olha o que diz, nós lemos aqui. E logo, final do verso, lhe falaram a respeito dela. Olha só que interessante. Os discípulos, Tiago, João, André e Simão, eles levaram o problema da sogra de Pedro a Jesus. Isso aqui é muito importante a gente entender. Veja, nós devemos sim levar as nossas dificuldades a Deus. O próprio Pedro afirmou isso.
Numa das cartas que ele escreveu, na primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja, a nossa grande tentação é falar dos nossos problemas com aqueles que não podem fazer nada ou podem fazer pouca coisa em nosso favor. Agora, Pedro está nos lembrando que nós devemos nós devemos agarrar os nossos problemas e jogá-los em Deus. Um comentarista da Bíblia chamado Warren Wiersbe, ele disse o seguinte: nós não devemos deixar Jesus na igreja, nós também devemos levá-lo para a nossa casa e repartir ali com ele os nossos problemas, os nossos fardos. A Bíblia fala sobre isso, essa necessidade de falar com Deus sobre os problemas. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 4, o verso 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E agora, olha, preste atenção. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, a oração, ela é uma via de mão dupla. Nós vamos à casa de Deus, onde está a sala do seu trono, e o convidamos a vir à nossa casa, onde está a sala do nosso pranto, dos nossos problemas. Eu preciso perguntar para você: quando foi a última vez que você convidou Jesus a ir para a sua casa? Quando foi a última vez que você abriu o coração, de verdade, e falou com ele sobre a razão do seu sofrimento? Afinal, o que é a cura que todos nós estamos procurando? A cura, de acordo com esse milagre, a cura da sogra de Pedro, é ter a disponibilidade de você conviver com aquele que é o curador. A cura é você estar próximo ao curador. A cura está em saber que nós podemos viver na casa de Deus, mas saber que também não somos beneficiados somente quando nós estamos cumprindo o papel religioso, de adoração lá na igreja, sabe? Na casa do Pai. A cura também, ela nos alcança dentro da nossa casa. Nós também precisamos entender que quando as pessoas invadem a nossa realidade para trazer Deus à nossa vida, está acontecendo a cura. A gente tem que convidar Jesus para vir para dentro de casa, temos que levar Jesus, levar Deus à casa das pessoas, à vida das pessoas. É um movimento duplo também de bênção. Você ser abençoado na casa de Deus, aproveitando que o ensino, a adoração e o louvor, eles podem nos trazer, nos oferecer, mas também vivendo a bênção de levar Deus à casa e à vida das pessoas. E é isso que a Novo Tempo faz. A gente está levando Deus aí na sua casa. Estamos levando Deus no seu trabalho, aí no seu telefone. A cura, ela se define assim: levar as pessoas a Cristo e levar Cristo às pessoas. Mas tem uma terceira lição muito importante sobre esse milagre que eu queria compartilhar com você. Aqui a gente entende também que o milagre é uma oportunidade de serviço. Como que isso pode se entender? Nós devemos levar também com Deus as pessoas. A gente tem um papel importante. Os discípulos tiveram um papel importante aqui nesse milagre. Vamos pensar um pouquinho aqui. Que milagre Jesus realizou na casa de Pedro? Ele curou a sogra de Pedro. E para alguns, esse milagre seria a razão de Pedro ter negado Jesus depois da cruz lá, né? Ele curou a sogra. A brincadeira à parte, com as sogras, tenho a alegria de ter uma sogra, viu? Que é uma mãe para mim e também para os meus filhos. Qual foi a importância do milagre que Jesus fez na casa de Pedro, curando a sua sogra? Olhar para esse milagre hoje é quase que desprezar a sua eficiência. Porque veja, curar a febre não é algo extraordinário hoje, né? Quem lê esse milagre fala assim: só curou a sogra dele que estava com febre. Afinal, hoje a gente tem alguns medicamentos que são assim, não tão sofisticados, mas que eles podem interromper com facilidade o estado febril. Mas olha,
lá nos dias de Jesus. A febre era um sintoma de algumas doenças que tinham um potencial letal, levavam as pessoas à morte. A palavra grega para febre é a mesma palavra para fogo. Mateus, quando ele está descrevendo essa história, ele diz assim que a sogra de Pedro estava ardendo em febre. Lucas, que era médico, outro evangelista, ele usa um termo mais técnico, dizendo que ela estava com a febre muito alta. Bom, lá na região onde eles viviam, a região da Palestina, haviam 3 tipos de febre. A febre de Malta, que era acompanhada de anemia, tinha uma debilidade forte. Tinha também a febre tifoide, que era uma febre intermitente. E tinha a febre da malária, que era muito comum nas regiões ali pantanosas do Jordão, que eram infestadas com o mosquito da malária. Lá em Cafarnaum, era muito comum casos de malária. É provável, alguns até entendem, assim, alguns comentaristas, que a sogra de Pedro ela tivesse sido acometida de malária. E quem já teve malária sabe que essa não é uma doença simples. Ela era chamada naquela época de febre mortal. Então os discípulos eles estavam diante de uma causa impossível. Apesar de ser uma cura na família de um discípulo que era muito próximo a Jesus, esse aqui é o relato mais curto de cura, é o relato mais simples, mais singelo que o Evangelho apresenta. Mas por quê? 2 coisas são muito importantes nessa história aqui da cura da sogra de Pedro. Primeiro, Jesus a tomou pela mão. Lá em Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Veja, o braço de Cristo nunca esteve encolhido. As suas mãos sempre se estendem na nossa direção. Nós temos um Salvador que é diligente, ele está em todo momento se movendo na nossa direção. Da mesma forma, hoje, Jesus está passando aqui no Novo Tempo para dizer que ele está estendendo a mão aí para você. Se você segurar essas mãos que não falham, essas mãos que não tremem, essas mãos que não soltam ninguém, se você segurar nessas mãos, você vai encontrar segurança para o seu desespero. Segunda informação, mais do que Jesus tomando-a pela mão, diz a história que nós lemos que a sogra de Pedro, depois de curada, passou a servi-los. Entenda, o milagre nunca vai ser um fim em si mesmo. Deus sempre terá um objetivo nas suas ações sobrenaturais. Mas qual que era o propósito de Cristo nesse milagre? Qual que era? Era o serviço dessa mulher. Jesus a curou para que ela pudesse servir. Isso aqui não é algo extraordinário? Milagre e serviço? De acordo com a literatura rabínica, Abbott, lá no livro 1, parágrafo 5, capítulo 1, parágrafo 5, diz assim: aquele que conversa muito com uma mulher, ele traz sobre si o mal, ele negligencia o estudo da lei, e por consequência, ele herdará o inferno. Veja, naqueles dias, um homem, ele não ousava nem mesmo conversar com a sua esposa em público. Os rabinos daquela época, eles não tinham mulheres que eram discípulas. Elas não podiam servir nenhum mestre. O que acontece aqui, que Jesus está fazendo, aceitando o serviço dessa mulher, é uma revolução que ele está estabelecendo. É uma nova ordem para aquelas que eram discriminadas. Veja, na ótica do discipulado de Cristo, a perspectiva das coisas se invertem. Mais importante do que aquilo que o mestre faz, é aquilo que os discípulos são chamados e capacitados a fazer. Veja, o discipulado de Jesus, ele não postula a ideia de que Deus espera que o homem faça as coisas que somente Ele, Deus, pode fazer, as coisas extraordinárias. Mas pelo contrário, o discipulado de Cristo, ele está baseado na ideia de que Deus veio fazer as coisas que Ele espera que o homem, eu e você, nós façamos, que são as coisas ordinárias, são as coisas simples, como por exemplo, servir o próximo. O próprio Evangelho de Marcos, capítulo 10, o verso 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, nós sempre encontramos descanso
quando nós nos consagramos ao serviço de Deus. Até mesmo aqueles que são mais agitados, que têm a agenda cheia, eles encontram descanso na sombra desse Deus onipotente. Isso é um milagre que Deus realizou na vida da sogra de Pedro e que hoje Ele espera realizar na sua vida. Ele foi à casa de Pedro para alistar a sogra de Pedro para as fileiras do seu exército. Você é um soldado desse grande exército de salvação, de altruísmo e de perdão. Você sabia que Deus está chamando você? Verdade. Eu estou passando aqui para dizer isso. Deus está chamando você. Ah, pastor, mas eu não posso. Eu vou servir a Deus, eu já tenho trabalho. Eu já estou ocupado demais. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode procurar na Bíblia e você nunca vai encontrar Deus chamando uma pessoa que fosse vadia, desocupada. Você não vai achar. Porque Deus trabalha especialmente com pessoas que não têm tempo. Você está ouvindo a voz do Espírito no seu coração já há algum tempo dizer, olha, você tem uma obra a fazer, você tem uma obra a fazer, tem um ministério a dar para você. Pois Deus está te dizendo isso. Chegou a hora de você servir no exército de Deus. E aí? Vai aceitar ou não? Deus está chamando você. Você tem algo importante a fazer, que é levar Deus às pessoas e levar as pessoas a Deus. Nesse momento você entende que o discipulado é mais do que consumir as coisas espirituais. É mais do que receber bênção. O verdadeiro milagre é se tornar uma bênção. Foi o que aconteceu com a sogra de Pedro. Que tipo de bênção você é por onde você passa? Pois Deus quer que você hoje faça o que aquela mulher fez. Deus quer que você sirva no exército do Deus Todo-Poderoso. Não importa se você tem uma alta profissão, uma alta função, se você não é ninguém, não importa se você tem dinheiro ou não, Deus conta com você. Ele está te chamando agora. Você está sentindo o coração bater mais forte? Está sentindo o chamado de Deus? É Ele falando, chegou a sua hora, vem para cá, quero usar você. Quero que você seja um milagre. Aceita? Hã? Está disposto? Quero orar com você, quero consagrar sua vida no serviço de Deus. Ó Pai, nós estamos agora buscando ao Senhor, pedindo para que a Tua bênção nos alcance, nos transforme e nos envie na missão de levar Deus às pessoas e de levar também as pessoas a Deus. Os Teus planos nós não conhecemos perfeitamente, mas nós queremos vivê-los a partir de agora. Por isso que colocamos a nossa vida em Tuas mãos, pedindo para que o Senhor nos consagre ao Teu serviço de salvação e transformação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ah, que maravilha terminar com você esse programa. Mas você sabe, né? Eu não poderia deixar de te lembrar que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.